Boa tarde a todos e a todas. É, Meu nome é Abner Viana, sou bolsista PSIM, estudante de História do Campus 4 de Jacobina, e a minha pesquisa, chamada Ser Fotógrafo no Sertão, Edenício Ribeiro e o Ofício da Fotografia em Jacobina, que foi orientada pelo professor Walter Gomes Santos de Oliveira, foi desenvolvida durante o ano de 2019. O objetivo principal da minha pesquisa foi estudar a trajetória do fotógrafo jacobinense chamado Edenício Ribeiro entre os anos 1960 e os anos 2000. Uma pesquisa que abarca mais ou menos 40 anos de atuação desse fotógrafo local. É, Essa pesquisa ela está alinhada aos estudos historiográficos que procuram dimensionar o impacto da fotografia na cultura. Então, o principal conceito que eu utilizo e venho utilizando nessa pesquisa é o de circuito social da fotografia, e define os modos de produção, consumo e difusão das fotografias e dos objetos fotográficos. Metodologicamente, é, eu utilizei duas perspectivas, sendo ela o método quantitativo serial para análise dos documentos fotográficos e a história oral, que foi aplicada a algumas entrevistas que foram realizadas antes e durante o desenvolvimento da pesquisa. Focando sobretudo na história, na metodologia quantitativa serial, o meu objetivo principal com o uso dessa metodologia foi conseguir compreender todo o material produzido por Início. Então, eu analisei todo o acervo do fotógrafo já digitalizado, uma atividade que foi previamente feita por um discente do curso de História de Jacobina, chamado de Ribeiro, em 2010. E essas fotografias digitalizadas formaram as principais fontes para a minha pesquisa. Foram um total de mais ou menos 8 analisadas individualmente, e depois de analisada, eu separei as fotografias em grupo para conseguir compreender como o fotógrafo trabalhou, de que forma ele utilizou a câmera fotográfica dele, em que perspectiva, se foi para fotografar pessoas, se foi para fotografar eventos, se foi para fotografar o desenvolvimento da cidade. E essa metodologia ela é importante, sobretudo, porque quando você trabalha com fotografia, analisar um único documento sem entender o contexto em que esse documento está inserido, a sua pesquisa ela acaba ficando um pouco limitada, não consegue dar conta do todo. Então, analisar o acervo por completo, entender de forma mais assertiva como o fotógrafo trabalhou, é o que torna a pesquisa mais bem fundamentada. E a metodologia quantitativa serial foi a base que eu encontrei para dar seguimento à pesquisa. Bom, depois de aplicada a metodologia quantitativa serial, eu separei os documentos fotográficos por temas. Então, eu criei categorias e fui encaixando foto por foto dentro dessas categorias. Com isso, eu consegui perceber em que áreas Lidenício Ribeiro atuou de forma mais frequente. Eu propus um mapeamento das fotografias de forma que quem se propõe a analisar ou, de alguma forma, conhecer o trabalho de Ribeiro vai saber exatamente que tipo de fotógrafo esse indivíduo foi, né? O acervo de Ribeiro, originalmente, estava dividido em 18 categorias, mas quando eu fui analisar, percebi que essas fotos de categorias não conseguiam dar conta de forma suficiente do que eu tinha estudado,
do que eu pesquisei de material bibliográfico durante a pesquisa. Então, eu propus uma reorganização desse material em 6 novas grandes categorias que conseguiram abarcar todas as 805 fotografias que eu analisei. De forma que fique mais compreensível, eu transformei os números que eu consegui a partir do mapeamento das fotografias em gráficos. Eu separei por décadas e tipo de fotografia, né? Então, durante a década de 1960, que foi quando ele começou a trabalhar como fotógrafo, o percentual de fotografias encontrado dentro desse acervo foi de 6%, correspondendo a um total de 46 fotografias. Na década seguinte, na década de 1960, é onde o maior número de fotografias aparece, um total de 700 fotografias, sendo o número mais expressivo do acervo. E na década de 80, eu encontrei um total de 6% também, que corresponde a 51 fotografias. Então, com isso, eu consegui perceber que a década de 70 foi o ano em que Ribeiro mais produziu. E, coincidentemente, foi o ano em que ele passou um período fora de Jacobina. Então, dentro das fotografias de 1970, você consegue encontrar documentos de registro de outras cidades, como Salvador, São Paulo, e algumas cidades do interior da Bahia também, por onde ele passou trabalhando. Na segunda categoria, eu procurei identificar que tipo de evento o Lidenício fotografou. É bem perceptível que existe um grande número de fotos de pessoas, de retratos, mas Ribeiro não se limitou apenas a isso. Então, ele fez fotos e registrou todo o desenvolvimento urbano e vários aspectos da vida social de Jacobina. O número mais forte que nos chama a atenção é para os retratos, os números de retratos, que formam um total de 144 fotografias. Isso é explicado porque Ribeiro foi um fotógrafo retratista, né? E o que vem em segundo lugar são os eventos culturais, porque Ribeiro foi um dos fotógrafos mais influentes durante o período em que ele atuou. Então, ele era bastante solicitado pela população local para registrar vários eventos que acontecia, tanto eventos públicos como eventos privados. Mas Ribeiro também fotografou o tecido urbano de Jacobina desde o início da sua carreira, isso em 1960, e 60, e ele não parou até a sua aposentadoria. Então você consegue perceber algumas nuances do desenvolvimento urbano de Jacobina a partir das suas fotografias. Essas categorias de temas eu propus porque eu consigo visualizar melhor como Lidenício atuou. Bem, antes das fotografias serem digitalizadas, elas chegaram de forma física, né? Enquanto um documento físico, antes de passar para um arquivo de computador. E é interessante perceber que o número de negativos, de fotografias que não vieram a ser reveladas, é o que compõe a maior parte do acervo original, né? Que é um total de 564 fotografias, correspondendo a 70% do acervo. E apenas 30% são de fotografias impressas, né? Então, durante a atividade dele, ele deixou de revelar boa parte do trabalho que ele desenvolveu. Esse quarto gráfico mostra os locais onde Lidenício passou e ficou registrado em seu acervo. Então, por ser um fotógrafo jacobinense, é evidente que o maior número de fotografias seja da cidade de Jacobina. E das 805,
esse número corresponde a 791 fotografias da cidade de Jacobina. Isso entre as fotografias de desenvolvimento urbano, de pessoas, fotografias de eventos sociais, eventos cívicos, tudo isso faz parte das fotografias de Jacobina que o Denise realizou. Em segundo lugar, vem a cidade de Salvador, né, a capital do estado, com 3 registros. Posteriormente, Capim Grosso, com 1 registro. Miguel Calmon, com 3 registros também. A cidade de São Paulo, por onde ele passou e trabalhou por alguns anos, vem também com percentual, o segundo percentual mais alto, que são de 26 fotografias. E, por último, Goiânia, que é onde eu encontrei apenas uma foto. O Denise Ribeiro, ele é sobrinho do primeiro fotógrafo atuante em Jacobina, o primeiro fotógrafo a manter um estúdio em Jacobina. E isso vai marcar muito a carreira dele, a forma como ele vai olhar a cidade, como vai fazer os seus registros. E Ribeiro foi importantíssimo para a cultura visual de Jacobina, porque ele registrou os seus mais variados aspectos, desde de festas cívicas, de manifestações da população local, até festas que são tradicionais da cidade. Então, Videnice Ribeiro foi um espectador privilegiado da cidade de Jacobina durante toda a segunda metade do século XX. Aqui são as referências.